Vamos então corrigir o exercício que ficou da semana passada sobre entalpia de formação e neutralização. A questão 1 pede para definir, para vocês marcarem qual das reações permite definir melhor a entalpia de neutralização. A entalpia de neutralização é definida como uma reação que acontece entre um ácido forte e uma base forte, tendo que formar um sal e necessariamente 1 mol de água líquida. Então, me baseando somente no conhecimento do 1 mol de água líquida, eu já descarto a letra A, a letra B, a letra D e a letra E, que poderia ser o critério mais simples que vocês poderiam usar. Eu poderia usar o outro critério, o critério do ácido forte e da base forte. Porque se eu olhar aqui na letra A, eu não tenho dois ácidos, nenhum dos dois, ou seja, eu não tenho os dois que são fortes. Um vai ser fraco, um ácido ou a base, um dos dois vai ser fraco. A mesma coisa aqui na letra B, um dos dois vai ser fraco. Na letra D também, um dos dois vai ser fraco e na letra E também, um dos dois vai ser fraco. A única alternativa onde eu tenho um ácido forte e uma base forte é a letra C. Se eu fosse partir do conhecimento do ácido forte e da base forte. A letra C, então, eu tenho ácido sulfúrico e eu tenho hidróxido de sódio. Eu tenho um ácido e uma base, então, forte. E eu vou formar um sal e 1 mol só de água. Então, a minha alternativa correta é a letra C. Se vocês se baseassem apenas na formação de 1 mol de água, vocês também conseguiriam encontrar, então, a resposta correta. Mas a definição é um ácido forte e uma base forte, formar um sal e 1 mol de água líquida. Vamos aqui para a letra D. Identifique a reação que define melhor a entalpia de formação. A entalpia de formação, a gente tem alguns critérios aqui. O primeiro critério, eu tenho que usar a variação do elemento químico mais simples. Então, o carbono, entre o carbono diamante e carbono grafite. Qual dos dois é o mais comum? Qual dos dois é o mais fácil de achar? Eu sei que é o carbono, grafite. Então, automaticamente a letra B eu já descartei, porque a letra B traz, então, o carbono diamante aqui. E aí, outra coisa que eu tenho que lembrar, eu tenho que usar apenas substâncias simples. Então, aqui eu tenho uma substância composta e aqui eu tenho uma substância composta. Então, a letra D e a letra E estão automaticamente descartadas. Por quê? Porque eu não posso, então, não tenho na entalpia de formação o reagente que seja, então, uma substância que não seja simples. Então, tem que ser uma substância simples. E outra coisa agora que vai definir para mim, sobrou a letra A e sobrou a letra C. Ambos carbono grafite, a variação mais comum do carbono, ambos. Aqui substância simples. Agora, como que eu vou saber qual dos dois que é a resposta correta? Ela diz bem assim, que eu tenho que reagir substâncias, que têm que ser substâncias simples, e eu vou formar 1 mol de produto. Então, a única opção que traz 1 mol de produto é a opção aqui do nosso CO2. Então, a nossa alternativa correta, então, é a letra C. A 3. Do conjunto de substâncias abaixo, quais devem ter entalpia de formação igual a 0? Então, igual a 0, nós vamos pegar o estado alotrópico mais comum e a forma mais estável, lembrando que nós temos que ter substância simples, certo? Então, a água não é uma substância simples, a água é uma substância composta, então já descarto a água. E o diamante aqui, o diamante não é uma substância tão comum. O carbono diamante, ele é uma substância alotrópica mais difícil de ser encontrada. Então, os mais comuns são o nitrogênio gasoso, o oxigênio gasoso e o carbono grafite, que é a nossa grafita. Então, as nossas alternativas certas seriam a letra B, a letra C e a letra D. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a lei de Hess. Aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos falar hoje sobre a lei de Hess e como ela é aplicada. Então, aqui nós temos, então, falando sobre a variação da entalpia, ou seja, a variação da entalpia ou a quantidade de calor liberado ou absorvida por um processo só depende do estado inicial e final do processo.
não dependendo então das reações intermediárias. Então nós vamos ver que para nós podermos chegar em uma reação global, nós podemos usar então etapas intermediárias. Porém, a energia, para mim determinar essa variação de entalpia, eu vou usar somente a energia lá do meu processo da reação global. Quais são então as consequências da lei de Hess? A lei de Hess permitiu que as equações termoquímicas fossem realizadas a céu aberto, ou seja, não necessariamente as reações elas tinham que ser mais realizadas em locais fechados, dentro de laboratórios. Ela permitiu que se pudesse calcular a entalpia, a energia de várias substâncias que até então não eram conhecidas, usando a própria reação da substância, e permitiu então calcular a entalpia de várias reações difíceis de ocorrer pelo método direto, ou seja, reações que ocorrem pelo método indireto, ou seja, eu tenho uma reação química muito difícil de ser equacionada, muito difícil de ser realizada. Eu posso usar, então, reações intermediárias para poder, então, chegar naquela reação que é difícil e determinar o seu ΔH. Lei de Hess e equações termoquímicas. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas ou algébricas. Então, eu posso, dentro da lei de Hess, inverter o sinal do ΔH, quando eu inverto as reações químicas. Eu posso multiplicar o valor do ΔH quando eu multiplico uma reação química. Eu posso dividir o valor do ΔH quando eu divido uma reação química. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver uma reação química é olhar quem é o reagente e quem é o produto da reação global, da reação que eu quero encontrar o valor do ΔH. Partindo de quem são os reagentes e produtos da reação global, que eu vou então olhar se as minhas reações intermediárias, se o reagente e o produto estão do lado certo. Se não tiver, eu posso inverter as reações. Só vou inverter as reações quando o reagente e o produto na reação global não estiverem do mesmo lado nas reações intermediárias. Então, portanto, eu posso multiplicar essas reações, eu posso dividir, eu posso somar se eu tiver substâncias iguais do mesmo lado. Se eu tiver substâncias iguais de lados opostos, que o número de mols for diferente, eu não posso somar e nem posso cortar, então eu vou diminuir. Se eu tenho, então, duas substâncias, se eu tenho 2O2 reagente, 2O2 produto, são iguais, tanto no número de mols quanto o átomo, eu posso cortar, então. Então, tem muitas coisas que eu posso fazer que nós vamos ver conforme nós formos fazendo os exemplos, então. Aqui nós vamos para o exemplo 1, que quer que vocês transformem, equacionem o carbono grafite em carbono diamante. Aí eu tenho, então, as reações aqui, ó. Essas reações que eu tenho são chamadas reações intermediárias. Eu tenho a reação aqui da formação do CO2 usando o carbono grafite e eu tenho a reação de formação do CO2 usando o carbono diamante. A reação do carbono grafite com o gás oxigênio para formar gás carbônico, ó, sinal negativo, libera 94 quilocalorias. Já a reação do carbono diamante com o gás oxigênio para formar gás carbônico, ela libera 94,5 quilocalorias. É uma diferença muito pouca, mas tem diferença porque eu tenho aqui, ó, dois tipos de carbono diferentes. Eu tenho carbono grafite e tenho, então, carbono diamante. Então, vamos entender aqui, então. Eu quero converter carbono grafite em carbono diamante. Então, como que ficaria a minha equação? Carbono, grafite, setinha, carbono, diamante. Então, o meu carbono grafite seria o reagente e o carbono diamante seria o meu produto. Então, vou olhar aqui. O carbono grafite está do lado do reagente? Está antes da seta. Todo mundo que está antes da seta é reagente. Todo mundo que está depois da seta é produto. Eu tenho carbono grafite e carbono diamante, ambos antes da seta. Então, nas reações intermediárias, ambos são reagentes. Mas, na minha reação global, eu vou ver que o meu carbono diamante precisa ser produto. É aí que eu sei que eu vou inverter a reação. Que reação que eu vou inverter? A reação do carbono diamante. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou repetir a primeira reação, porque o carbono grafite está do lado que ele deve estar, que ele quer converter carbono, grafite, setinha, carbono, diamante.
Então, o carbono grafite está aqui do lado certinho. Não vou mexer nele, nem vou mexer na entalpia. Agora, a segunda reação, eu inverti ela, tá vendo? Ó? Só mudei os lados. Eu peguei, joguei esse cara aqui, que era produto, pro lado do reagente. E eu peguei os reagentes e joguei, então, pro lado do produto. Eu só virei a reação. Só que quando eu inverto essa reação, eu inverto o sinal. Se aqui era menos, vai ficar mais. Então, eu vou chegar aqui agora e eu vou olhar o seguinte. A minha reação, só adiantar aqui rapidinho que eu quero que apareça. É aqui, eu quero chegar aqui. Aqui, ó. Eu quero transformar o carbono grafite em carbono diamante. Para mim, o que importa aqui é só o carbono grafite e o carbono diamante. Então, esse CO2 aqui e esse O2, eles têm que desaparecer. Então, quando é que eu posso cortar reagentes e produtos? Vou voltar aqui rapidinho para vocês entenderem quando que eu posso cortar, quando eles são iguais. Ó, um CO2 antes da seta, um CO2 reagente. Um CO2 depois da seta, um CO2 produto. Eu posso cortar isso aqui, ó. CO2 com CO2. E a mesma coisa eu posso fazer com oxigênio, ó. Um oxigênio reagente, um oxigênio produto. Eu também posso cortar. Por quê? Porque eu não tenho CO2 e nem tenho oxigênio na minha reação global. Eu vou transformar carbono grafite em carbono diamante. Tá? Como que eu vou calcular agora qual que é o gasto de energia do carbono para transformar carbono grafite em carbono diamante? Aqui, ó. Eu vou fazer ΔH1 mais ΔH2. Então, eu vou vir aqui, eu vou somar os ΔHs. ΔH1 menos 94 quilocalorias mais 94,5 quilocalorias. Então, eu vou fazer aqui. Vai ficar menos 94 mais 94,5 vai dar mais 0,5 quilocalorias, que seria então a nossa energia que vai gastar para converter o carbono grafite em carbono diamante. Então, vamos então aqui às considerações do exemplo 1. Igual eu falei para vocês, o reagente tem que ficar do lado de quem é o reagente e você tem que olhar. O meu carbono grafite, ele era reagente. Então, eu vou lá na minha reação intermediária e eu vou olhar se na reação intermediária o carbono grafite está do lado do reagente. Ah, o meu carbono diamante, na reação que eu quero encontrar o ΔH, ele é produto. Ah, mas na reação intermediária o carbono diamante está do lado de quem? Está do lado do reagente. Então, eu vou ter que inverter aquela reação. Quando eu inverto a reação, eu tenho que inverter também o sinal. Para eu poder fazer a soma algébrica das substâncias, para eu somar as substâncias, para eu cortar as substâncias, elas têm que ser iguais. Eu não posso cortar um CO2 com 2 CO2. O número de mols não é igual. Nós cortamos lá atrás por quê? Porque era um CO2 reagente, um CO2 produto. Um O2 reagente, um O2 produto. Então, eu posso cortar. Então, o que nós consideramos sobre essa reação? Que a reação de conversão do carbono grafite em carbono diamante é uma reação endotérmica, pois a variação de energia positiva é mais 0,5 quilocalorias que tem que absorver, então, para que essa reação possa, então, acontecer. Vamos fazer mais um exemplo aqui agora, ó. Durante a produção industrial do ácido sulfúrico, são necessárias as seguintes etapas intermediárias: combustão do enxofre e oxidação do dióxido de enxofre. Então, nós temos duas reações. Nós temos a reação de combustão de enxofre e a reação de oxidação do dióxido de enxofre. Então, vamos lá, então. Então, eu tenho duas reações intermediárias aqui. Aqui eu tenho reações de combustão, ó. 2 mols de enxofre vai reagir com 3 mols de gás oxigênio, formando 2 mols de trióxido de enxofre. E essa reação, então, aqui, ó, ela perde 791,44 kJ. Aqui eu tenho o enxofre sólido reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso, formando 1 mol de dióxido de enxofre. E essa reação, então, ela libera 296,83 kJ. Então, usando essas duas reações, eu quero chegar nesta reação aqui. 2SO2 mais O2 é igual a 2SO3. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, se os meus reagentes e produtos estão do mesmo lado, ó. 2SO2 antes da seta,
Isso aqui é reagente. E esse SO3 é produto. Ó, o SO3 está depois da seta, meu SO3 é produto. Só que o meu SO2, ó, ele é produto também. Mas na minha reação aqui global, ele tem que ser reagente. Então, já parto da premissa que eu tenho que inverter essa reação aqui. Porque esse SO2 tem que vir para cá e esse pessoal aqui eles têm que vir para depois da seta para o outro lado. E tem uma outra coisa que eu já observei aqui. São quantos mols de SO2? São 2 mols de SO2. Aqui a gente só tem 1. Então, já sei que eu vou ter que multiplicar esse pessoal, todo mundo aqui, por 2. Então, vamos então para a nossa resolução. Tá, como eu falei para vocês, nós vamos manter a primeira equação. Aqui eu inverti, ó, já inverti a segunda equação. O SO2 estava do lado de cá, do lado do produto, eu joguei ele para o lado do reagente e joguei então o 2S e o 2O2 que estavam do lado de cá para esse outro lado aqui. E aqui também eu já fiz a multiplicação, já coloquei o 2 aqui na frente, esse 2 não tinha. Ó, vamos voltar lá na outra. Não tinha esse 2 aqui, ó. O que eu fiz? Eu já mudei lá, joguei o SO2 para cá, joguei o S e o O para depois e já multipliquei todo mundo. Quando eu multiplico, vem aqui na frente. Não tem nada, tem 1. 2 vezes 1, 2. 2S. 2 vezes 1, 2. 2O2. 2 vezes 1, 2. 2SO2. E eu multipliquei aqui também, ó. 2 vezes 496,83. Bora fazer aqui rapidinho. 2 vezes 296,83. Vai dar 593,66. Como eu vou ter que inverter essa reação, esse sinal, ó, a gente vai ver que ele é positivo, ele tá bem aqui, ó. Por isso que aqui ficou este valor e por isso que ficou positivo. Porque quando eu inverti a reação, o sinal que era negativo ficou positivo. E quando eu multipliquei o SO2 aqui, ó, tive que multiplicar por 2, eu multipliquei todo mundo, inclusive o valor do ΔH. Então, aqui eu mantive a primeira reação. A segunda reação eu multipliquei e inverti. Bora ver agora, então, o que nós vamos fazer aqui. Volta. A minha reação global é essa aqui. Vamos adiantar aqui para a gente poder ver como é que... Aqui está a minha reação global. 2SO2 mais O2 é igual a 2SO3. Eu não tenho 2S na minha reação global. Então, eu vou cortar esse cara aqui, ó. 2S reagente, antes da seta. 2S produto, depois da seta. O oxigênio eu posso cortar? Não, não posso cortar o oxigênio. 3O2 reagente, 2O2 produto. Eu não posso cortar, mas eu posso diminuir. Eu só posso cortar quando esses numerozinhos aqui são iguais. Aqui é 3 e aqui é 2. Não posso cortar. Quando eu tenho átomos iguais em lados opostos, com diferentes números de mol, eu não posso cortar. Eu posso diminuir. Então, eu vou fazer 3 menos 2, 1. E manter esse 1O2 do lado do maior. O maior, nesse caso, está do lado do reagente, que é antes da setinha. Ó. Vou cortar aqui, vou diminuir aqui. Tá vendo? Ó? Meu 2SO2, eu abaixei ele aqui. O que nós fizemos com o O2? 3 menos 2, 1. Mantendo o lado do maior. Nesse caso, é o lado do reagente. E abaixei o 2SO3 aqui. Então, nesse caso, o 2S não aparece, nós cortamos ele. Bora fazer, então, agora a variação de entalpia. ΔH1 mais ΔH2. ΔH1 menos 791,44 kJ. ΔH2 mais 593,66 kJ. Vou fazer uma continha de matemática aqui, ó. O sinal negativo é maior do que o positivo, então essa reação vai ter ΔH negativo. 791,44 mais 593,66 é igual a 197,78. E esta reação, então, é exotérmica. A reação de conversão do 2SO2... De conversão, não. A reação de combustão do 2SO2 para formar 2SO3 é uma reação exotérmica que libera, então, 197,78 kJ.